Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo chegou a nossa semana, o que? Abençoada para a honra e glória do Senhor, né? Abençoe aí a sua semana, né? A segunda-feira que está se iniciando, abençoe aí, diga aí, onde você plantar a planta dos seus pés, o Senhor abençoará, as tuas mãos abençoará. Terá chuva de bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus vizinhos. Aonde você passar, o Senhor vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, ordenando os anjos para contigo lutar, né? O Senhor abre portas que ninguém vai fechar e fecha a porta também que ninguém vai abrir. O controle está nas mãos de Deus, mas também depende da nossa ação, da nossa fé, principalmente da nossa fé e da nossa boca, né? Porque nós temos que o quê? Declarar, né? Nós temos que declarar na nossa vida o quê? Coisas boas, porque se o nosso pensamento tiver pensamentos maus, né? E aí? Todas as coisas, porque tem essa passagem na Bíblia diz que se os nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será mal. Então, o que está ligado na terra está ligado no céu. Então, nós temos que vigiar também. Irmãos, eu sei que nós deparamos com situações difíceis às vezes, que nós não conseguimos lidar, com situações que até mesmo nós encontramos muitas pessoas que está aqui nessa terra ainda, que ainda não conseguiram ainda olhar exclusivamente para Jesus, e aí olha para nós e acha que nós somos incapazes também, mas nós somos. Mas quem que capacita nós? É o Senhor. Nós vamos chorar, nós vamos ficar inseguro, mas nós vamos o quê? Perseverar, nós vamos pelejar, né? E junto com Jesus, nós não estamos sozinhos. Nós estamos junto com Jesus, né? O Senhor pelejará por nós. Glórias a Deus, aleluia. Meu nome é irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Estou aqui nessa manhã com permissão de Deus para deixar uma palavra do Senhor às nossas vidas, né? Aos nossos corações, com condução do Espírito Santo de Deus, né? Amém? Ontem o culto foi uma benção, o culto da família. Hoje nós vamos incluir também uma parte aqui também falando da família, né? Ontem eu pude aí estar também almoçando com a minha mãe, que me criou, que eu sou muito grata a ela, né? Por tudo que ela fez na minha vida, perante Deus também. E ontem nós fomos lá, tivemos um almoço agradável, uma tarde também agradável, né? Com a Maurícia também, a minha cunhada. E Deus fez um ambiente maravilhoso, né? E logo mais nós fomos à casa de Deus, né? Irmãos, hoje a palavra vem poderosa, nos ensinando aqui. Nós vamos orar para iniciar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus olhos, guarda os meus olhos que são a candeia do meu corpo, guarda os meus ouvidos do que eu ouço, guarda a minha boca do que eu falo, a minha língua do que prefere, guarda, Senhor, a minha garganta, guarda, Senhor, o meu coração, guarda o meu corpo, a minha alma, guarda todos os órgãos que há no meu corpo, Jesus, a corrente sanguínea, os órgãos, o pulmão, todos os órgãos pertencem ao Senhor. Guarda, Senhor, o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Guarda-nos, Senhor. Nos ajude, Senhor. Livra-nos de todo mal, de peste, de praga, de contenda, de inveja, de mal-olhado, de confusão. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. É o Senhor que nos guarda, que nos livra de todo o mal, né? Irmã, essa noite eu me deparei com uma dor de cabeça muito forte. Pela manhã tomei a medicação e agora eu tô meio assim zen, né? Por causa da medicação. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, né?
todas as coisas. Quando falo todas, é todas. Então nós não podemos ficar prostrados ali, vendo as coisas e ficar prostrado. Nós temos que o quê? Perseverar, né? Persevere também na obra de Deus. Persevere, né? Ah, não, hoje eu não vou porque hoje eu não tô bem. Não, você vai porque o Espírito Santo vai te capacitar para você fazer a vontade de Deus, porque você tem que querer. Primeiramente, Deus fala que nós temos que querer para ele poder operar em nós, né? Pelo poder de Deus opera em nós, mas nós temos que o quê? Que querer, né? Então, nós vamos fazer, né? Nós não vamos ali ficar prostrado. Irmãos, hoje a palavra veio poderosa desde de manhã que eu abri o meu celular, o Senhor falava comigo numa mensagem, irmão, muito forte. E essa mensagem não só eu salvei, como postei ela lá no meu Instagram, mas também falou muito comigo, porque eu estava falando com o Senhor sobre isso, né? Do que nós vivemos, nós também falamos com Deus, e também está na Bíblia, né? Se nós formos olhar, está na Bíblia. Lá em Gênesis 37 em diante, nós vamos ler hoje. José é vendido por seus irmãos. Já pararam para pensar, irmãos, que naquela época já acontecia essas coisas? E por que hoje nós estamos tão assustados e espantados, né? Mas tinha um detalhe, tinha algo diferente. E tem, até hoje tem. José era o quê? Servo de Deus. José, ele o quê? Ele amava a Deus, né? Ele era um simples cuidador de ovelhas, né? Ninguém dava nada por ele. Ninguém dava nada por ele. Mas ele tinha uma coisa diferente dos homens. Ele já amava a Deus. Ele já andava com Deus em todos os momentos da vida dele. Ele já conversava com Deus. Ah, mas José ia viver aquela vida ali no conforto, a vida inteira ali, cuidando daquelas ovelhas, ali naquela vida, como que fala, aquela rotina ali, e ele ia viver ali? Não, você não vai viver assim também. Por quê? Porque Deus tem o quê? Um propósito na sua vida. Deus tem promessas na sua vida. E quem quer o propósito de Deus, quer as promessas de Deus, vai aceitar, vai entender o que está acontecendo na sua vida, por onde você passar, o que estiver passando, você vai saber lidar com cada situação. Por quê? Porque José teve que lidar com a maior situação de dificuldade, que foi a rejeição da sua família. Né? Foi a rejeição da sua família. E aí, como que ele se apoiou? Como que ele conseguiu passar tudo isso? Primeiramente, porque ele tinha amor a quem? A Deus. Então, para ele passar tudo isso e não levar para o coração dele, eu confesso que eu também penso que José sentia todas as coisas como nós. Ele ficava triste, ele tinha medo, né? Eu paro para pensar, mas ele se apoiava em quem? Em Deus. Ele tinha um alicerce da vida dele em Deus. Então ele não se deixava se corromper pelas coisas que acontecia ao redor dele, né? Quando ele foi jogado ali. Vamos ler aqui o versículo? José foi jogado ali naquele poço, né? Pelo irmão dele. Vamos ver? E José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai e a terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilba, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama
deles e seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então, o pai de José, por amar José mais do que os seus irmãos, talvez ele demonstrasse isso em ação, porque os irmãos de José eram rebeldes, os irmãos de José não faziam nada que agradasse ao pai, diferente de José. Mas nós não podemos fazer escolha de filhos. Nós temos que amar todos iguais, mesmo que eles tenham, um tenha mais dificuldade que o outro, né? E gerou o quê? Gerou ali um ciúme, né? Uma competição. Mas muitas vezes nem precisa acontecer isso para gerar, né? Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com eles pacificamente. E o Espírito Santo me dá um exemplo também. Isso também acontece dentro da igreja. Ah, não, eu vou dar oportunidade para aquele irmão. Não, porque aquele irmão, ele louva melhor, ele fala melhor, ele prega melhor, ele faz melhor. E aí surge as contendas também dentro da igreja. Por quê? Porque não tem comunhão e união. Aí o outro olha para a cara do outro, já começa a estranhar ele, né? Ah, porque só chama ele e acaba ficando magoado com ele. Olha só como é difícil, irmãos, a gente aprender a lidar com esse tipo de situação. Mas o Espírito Santo de Deus está falando conosco nesta manhã de segunda-feira. E eu tenho que fechar essas brechas. Eu tenho que buscar discernimento de Deus e fechar essas brechas. Fechar essas brechas, lacrar essa brecha, para que não venha acontecer o quê? Essa disputa, que daí vai virar uma competição, não obra de Deus, e daí vai virar uma contenda dentro tanto da minha casa quanto da igreja com meus familiares. E eu tenho que cortar essa brecha. Eu tenho que cortar esse mal pela raiz. E muitas vezes, irmão, depende de mim, né? Depende de mim, né? Amar todos. E todos merecem a mesma oportunidade, né? Não tem ninguém melhor que ninguém. Melhor é só Jesus. E assim mesmo fizeram o que fizeram com ele, né? Aí, Senhor, falar com ele pacificamente, onde nós paramos aqui no 4. Vamos no 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Então, aí acontece uma coisa, uma promoção, ou você ganhou um presente lá da sua família, aí você, ou na igreja, aí você vai exibir para todo mundo. Aí você vai mostrar para todo mundo, para causar inveja, contenda, mal-olhada e confusão. Então, o que você pode evitar? O Espírito Santo fala. Gente, Deus nos deu uma mente brilhante, Deus nos deu raciocínio para pensar, não vou fazer isso porque eu recebi essa promoção, mas fulano também merecia, e nesse momento eu vou ter caráter, humildade de dizer que eu gosto de trabalhar com todos, que eu não vou mudar com ninguém, que não é um cargo que vai mudar a mim. Mas por merecimento eu agradeço a Deus. Eu tenho que quebrar esse mal pela raiz. Porque ele existe, irmãos, como aconteceu na vida de José, né? E aí José teve esse sonho, ele pegou e foi falar para os irmãos. E aí? Ele não teve uma sabedoria na hora, ele não pensou, ele não teve maldade no seu coração. E disse-lhe, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé.
E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inchavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Irmãos, tem pessoas que não adianta. Às vezes elas estão dentro da sua família, às vezes elas estão fora, às vezes estão na igreja, que não adianta você ficar falando para elas. Você tem que orar e fechar a sua boca. Não adianta. Vai gerar inimizade, vai gerar competição, vai gerar confusão. E outra coisa, quem testifica, você é Deus, você não precisa provar nada para ninguém, né? E nós vamos chegar nessa parte também. Nós vamos chegar nessa parte. E sonhou ainda outro sonho, contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai, disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viveremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração, né? E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Sequém. E disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Sequém. Vem e enviar-te, ei que eles. E eles lhe disse: Eis que me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom. E José veio a Sequim, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. E dize-me: Peço-te onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: Vamos a Dotã. E José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Botã. Muitas vezes esse acontecimento aqui teve um propósito de Deus, né? A gente tá dando um exemplo aqui e poderia ser evitado, mas esse acontecimento aqui teve um propósito de Deus, né? Muitas vezes também, quando eu disse lá no início que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, então são todas. Muitas vezes você se encontra numa fase e você pensa que essa fase, essa situação é para acabar, é para morte, é para... Não, é para unir o propósito de Deus na sua vida. Você tem que primeiro passar, né? E vieram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para matarem. Eles queriam matar José. Eles queriam matar os próprios irmãos. E disseram uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador mor. Vindo, pois, agora e mata-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ficaram ali caçoando de José. Eu posso imaginar, né? E ouvindo o Rubem, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. O outro irmão dele, não aceitou. Também lhe disse Rubem: Não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo a seu pai.
E aconteceu que, chegando José, seus irmãos tiraram a José da sua túnica e a túnica de várias cores que não trazia. E tomaram-no, lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. Eu vou ler até aqui, né? Porque aí tem uns complementares aqui também do que eu fiz. E aí nós vamos entender que esse versículo, o Espírito Santo de Deus quer falar conosco sobre como José tinha, né, essa não só essa unção com Deus, mas essa aliança com Deus, ele também tinha o amor de Deus. Vamos lá no versículo 50 de Gênesis para a gente ver. No versículo 50 de Gênesis, vamos ver aqui o que ele fala. No versículo 50, nós vamos entender, né, a lamentação por José e seu enterro. Mas vamos ver aqui no início que fala que José, no 50 fala, né, que narra a vida de um jovem que, por meio de sonhos e aprovações, se torna governador do Egito. Apesar de ser vendido como escravo por seus irmãos e enfrentar falsas acusações, ele persevera e encontra favor aos olhos de Deus e dos homens, né? Ele encontra, né, aos olhos de, não só aos olhos de Deus, mas favor também dos homens, porque quem que nomeou ele, né, rei, né? E aí no 37, voltando lá no versículo 37:2, né, que nós lemos até o 24, o verso 24, ele fala que José, né, em Gênesis 37:2, que diz: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, sendo pastor de ovelha, estava com seus irmãos e os filhos de Bilá, Eziba, suas mulheres, Eziba e suas mulheres. E costou José a seu pai algumas mais notícias, né, a respeito deles. Esse versículo introduz a história de José, filho de Jacó, né, e marca o único da narrativa sobre a sua experiência, incluindo a inveja dos irmãos e a sua venda como escravo, né? E aí nós tiramos tudo isso, nós entendemos que Deus tinha uma promessa na vida de José, né? A qual a promessa de Deus para José, a promessa que Deus fez a José, de acordo com o livro de Gênesis, foi que ele se tornaria um líder e um salvador de seu povo, capacitando-o a governar sobre os seus irmãos e proteger a sua família da fome. Então tinha um propósito de Deus. Deus queria fazer José só governador do Egito? Não. Por isso que a Bíblia fala sobre o alinhamento das coisas no propósito de Deus, que se tiver fora não tem como Deus trabalhar, né? Deus não permite. E essa promessa se manifestou quando José, mesmo após ser vendido como escravo e passar por dificuldade, né, ascendeu ao posto de governador, né, depois que ele assentou ao posto de governador do Egito, e posteriormente pôde acolher sua família durante a seca, cumprindo a profecia. Então tinha aí a promessa de Deus e mais a profecia que Deus deu para José, que vinha aí há mais de não sei quanto tempo, que foi o tempo de Deus fazer tudo isso, de José passar toda essa fase.
e ele ainda acolheu a família dele, né? Ou ele foi mal com a família dele, ou ele deixou a família dele lá passando fome, necessidade. Por quê? Porque a família dele, porque fez isso com ele, jogou ele no poço, né? Então Deus, antes dele cumprir uma promessa na sua vida, meu irmão, ele sonda o seu coração. Ele vê se há caminho mal em seu coração. Porque Deus não pode te dar uma benção, sendo que seu coração tá mal e você quer fazer o mal. Então Deus não permite, né? A história de José é um exemplo de como Deus pode usar a adversidade para cumprir seus propósitos, mostrando que mesmo em meio à escravidão, injustiça e sofrimento, ele age para proteger e abençoar aqueles que o buscam e confia em seus planos. Então a Bíblia está falando, a palavra está falando aqueles que o buscam e confiam nos seus planos, que entregam os planos, como José fez, né? Como José fez. José foi muito acusado. Primeiro ele foi invejado, depois ele foi acusado. Irmãos, é muito difícil, né? Alguém acusar você de uma coisa que você não fez. E ele foi acusado. Ele podia gritar, ele podia brigar, ele podia querer justificar, mas ele continuou com seu coração humilde. E ele entregou para Deus. E ele também não aceitou fazer parte da maldade que a mulher lá do rei, né, da guarda, queria que ele fizesse. Ela queria que ele se deitasse com ela. E ele renegou ela e ela mentiu para colocar ele na prisão. E mesmo ele sendo preso, ele sofreu. Eu posso imaginar o sofrimento dele de ser acusado por uma coisa que ele não fez. Mas ali ele tinha uma pessoa que o amava e que ele buscava e confiava, que era Deus, que é Deus, né? Então o que ele fez? Ele esperou no Senhor. Naquele tempo que ele estava ali, ele levava a palavra de Deus, ele falava de Deus e ele não se corrompeu, né? Qual é o versículo chave da história de José? Qual que é? O versículo que fala assim tudo, né? É que José, frequentemente citado em Gênesis 39, 2 também, diz que, em Gênesis 39, 2, vamos ver lá o que fala? 39, 2, aqui ó. E o Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, aqui fala, e o Senhor estava com José. Glórias a Deus, todo o tempo o Senhor estava com José, né? Em Gênesis 39, 2 diz que o Senhor estava com José e este era um homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio, né? E este versículo resume a relação de José com Deus e o sucesso que ele abençoou mesmo em circunstâncias adversárias. Olha que palavra forte nessa manhã, irmãos. Se você estiver numa circunstância adversária, que você está ali e você não pode tomar uma decisão, porque tanto vai prejudicar você e outras pessoas. Muitas vezes você está assim, você não pode abrir a sua boca, mas você pode clamar o nome de Deus, você pode clamar o nome de Jesus, você pode falar, Senhor, eu preciso que o Senhor entre com providência naquilo. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode mudar a história, né? O homem não é capaz, mas Deus sim. E a história de José encontrada em Gênesis 37, aí eu fui lá também no versículo 50, né? Narra a vida de um jovem que por meio de sonhos e aprovações
se torna governador do Egito, apesar de ser vendido como escravo por seus irmãos. E enfrentou falsas acusações, e ele persevera e encontra favor aos olhos de Deus e dos homens. Mas por quê? Por quê? Porque José era manso e humilde de coração. Porque ele não levou o mal para o coração dele. Aí está o segredo da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com Deus. Por quê, irmãos? Se tiver algo para acontecer na nossa vida que vem para o mal, e se nós apegarmos ao Senhor, o Senhor dissipa todos os laços, embaraço. O Senhor mostra, o Senhor, não há mentira nas coisas de Deus, né? Não, a mentira não prevalece. É revelado o oculto e o escondido. Mas nós estamos vivendo o que José viveu esses tempos. Estamos de calúnia, de falso testemunho, de perseguição, estamos. Mas se nós não andarmos com Jesus, né, e obedecer a palavra, né, e consultar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos entender, né? Nós vamos entender, porque José, ele esperou. Eu posso imaginar quando ele foi preso, que ele falou para aquele rapaz que trabalhava na cozinha, ele falou que quando ele tivesse bem lá, que ele lembrasse dele. Mas ele não lembrou. Quem lembrou dele foi Deus, quando mandou, né, que ele revelasse o sonho que ele teve. Deus deu o sonho para ele revelar para o Egito, para aquele governo, para que o quê? Para ele ter cuidado, para eles tocar alimento. E José, Deus capacitou José. José era um simples cuidador de ovelhas. Se fosse num tempo de hoje, a pessoa ia falar assim, não, aquele ali não tem capacidade, ele não tem estudo, ele não tem... Mas, gente, Deus deu uma inteligência para nós, para quê? Para nós aprendermos. Ele nos deu sabedoria, nos deu discernimento para nós usarmos. A nossa mente foi formada por Deus, né? Como nós temos força para decidir alguns pensamentos que não cabe, não é bom, nós temos que livrar desses pensamentos e ter força também para colocar os pensamentos que são bons. Porque eu posso imaginar que José naquela cadeia lá, ele orava o tempo todo. Eu posso imaginar quando ele estava naquele poço escuro, jogado lá, sozinho. Eu posso imaginar José lá clamando a Deus. E depois que tiraram ele de lá, que venderam ele como escravo, eu posso imaginar ele naquela dor ali, clamando a Deus, como a passagem da Bíblia fala. E eu vi um resumo aqui nessa palavra, irmãos, aqui na Bíblia, e eu achei muito interessante. E nós temos que ler para que a gente aprenda mais e mais, né? Aqui fala, aqui na minha Bíblia, as famílias são complexos, bem confusos, e poucos são mais complicados do que os descendentes de Abrão e Sara, cuja história ganha vida nos capítulos de Gênesis. Aqui encontramos engano, ciúme, vergonha, favoritismo e o ódio, claro, né? Não é exatamente a imagem de um sistema de família saudável, a qual aspiraríamos, né? Porém, essa família deu origem ao povo de Deus. A história deles é como a nossa história hoje. Deus opera com o que está em ordem para realizar o que pode ser. Em outras palavras, Deus opera só por intermédio do que é saudável e feliz,
mas também no meio das realidades da desonestidade, da rivalidade e até mesmo da violência, Deus move, incita, chama e cura indivíduos imperfeitos que compõem sistema de família caóticas, né? Caóticas e disfuncionais, a fim de entrelaçar o seu povo. E Deus milagrosamente transforma essa pessoa complicada em uma pessoa, né? Transforma essa pessoa complicada em um parceiro na criação do mundo, imaginado por ele. O desafio, portanto, não é criar famílias perfeitas, mas ver de formar consistente a mão do Senhor. Mas ver de formar, né, consistente a mão do Senhor. Em operação, permitir que ele opere em nossa vida. Nós temos que permitir, irmão, igual eu falei lá no início, em nossas famílias, falhas por intermédio delas, e também saber que não importa o que aconteça, fazemos parte da família de Deus. Glórias a Deus, aleluia, né? Então aqui, esse versículo de hoje, ele veio com toda essa conduta para nos lembrar disso, né? Que mesmo que Deus trabalha, ele opera de forma que nós não entendemos, né? Nós não temos essa capacidade para entender, mas Deus aqui, ele operou na vida de José com o propósito de abranger, de salvar, de libertar pessoas, de curar e de também proteger no tempo de seca, no tempo de escassez, no tempo do nada, né? Então ele ungiu, né, José a governador do Egito para que o quê? Para que abrangesse tudo isso. E José ainda cuidou da família dele, né? Ele cuidou da família, ele trouxe a família, cuidou, dando alimento. Por isso eu digo, irmãos, que Deus, ele não quer o que você tem, ele quer o que está dentro do seu coração. Às vezes as pessoas querem clamar por justiça. José podia orar por justiça. Ele podia ficar tão zangado e falar assim, não, eu vou orar por justiça, que Deus pega essa mulher e castigue essa mulher. Está repreendido em nome de Jesus. Você sabe por que está repreendido em nome de Jesus? Porque Deus, ele é justo, ele é juiz, mas ele vai sondar o teu coração, né? Antes dele fazer, ele operar, ele vai sondar o seu coração, entendeu? Ele não vai fazer mal àquela pessoa, por mais que ela foi injusta, por mais que ela foi errada, ele não vai fazer mal porque você quer, porque isso está no seu coração. Entendeu? Então, irmãos, Deus opera num coração aquebrantado, né? É a essência que está em você. A essência que está em Cristo Jesus. É a simplicidade que está em você, que é em Cristo Jesus, né? E aí, irmão, nós temos que o quê? Que entender. E para nós entendermos, nós não só vamos ler a passagem de José aqui na Bíblia, como José foi sofrido, como os irmãos perseguiu José, como José passou, porque existe a inveja, a perseguição. Não, nós vamos ver essa passagem como uma passagem de amor, né, do coração de José, primeiramente a Deus, e aí as coisas cooperaram. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, né? José, ele não amava Deus porque Deus ia dar uma riqueza para ele, porque ele ia ser governante. Não. Ele tinha uma vida simples, ali ele cuidava das ovelhas, ele cantava, cantarolava, como ele cantava
quando ele estava preso, orava, ele fazia trabalhos dentro da prisão e Deus ajudou ele a superar todas aquelas dificuldades que a carne dele não ia superar se não tivesse Jesus, né? Deus ajudou ele. E aí ele era um homem bom, um menino bom desde aquela época, ele já semeava. E mesmo que veio o mal, mesmo que veio a inveja, meio que veio a perseguição, mesmo que veio, que é mais difícil, as acusações de uma coisa que ele não fez, ele não perdeu de perseverar. Ele não perdeu de crer, ele não perdeu de confiar em Deus. Ele não perdeu de, mesmo ele sendo ali escravo, não perdeu. Ele não perdeu. E aquele senhor da guarda olhou para ele diferente, porque também foi permissão de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Não é verdade, irmãos? E essa palavra que eu quero deixar hoje, né? Não deixe entrar no seu coração. Não pague o mal com o mal. Mesmo que falou, repreenda. Ore por essa pessoa, mas proteja o seu coração, né? Proteja o seu coração. Peça a Deus, como Davi falava: sonda-me, Senhor, e vê se há caminho mau em mim. Ele falava. Então protege o seu coração, né? E Davi e José foi rei. Ele podia maltratar a família dele, que agora ele tinha bens, ele tinha poder de decisão, mas não, ele continuou o mesmo. Então por isso Deus fez um propósito, porque Deus conhecia o coração dele, e por isso Deus age na nossa família, na nossa casa, na nossa vida dessa forma. Às vezes vai doer, né? Vão te perseguir, vão falar de você, vão te acusar, vão o quê? Como aconteceu com José. Mas continue perseverando e crendo em Deus. E não deixe isso entrar no seu coração. Não deixe. Não pague o mal com o mal. Continue fazendo o bem, sem olhar aqui. Ah, irmã Maria Aparecida, mas é muito difícil. Você já imaginou que os profetas passaram diante? Davi, o próprio filho de Davi, Absalão, queria matar ele. Davi, José, fora os outros que foram decapitados, mas não deixaram Jesus, né? Então não deixe Jesus. Não deixe Jesus. Jesus tem que aparecer em você. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus, nessa manhã de segunda-feira. Que o Senhor venha nos ajudar a guardar o nosso coração. Peça ao Senhor, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã, somos gratos, Senhor, por essa palavra, né? Por essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade, não a nossa. Porque a Bíblia fala de fazer a vontade de Deus, não a nossa, né? Às vezes a vontade de Deus não é a nossa, mas nós queremos insistir na nossa. E aí Deus ainda é misericordioso com nós. Já pensou se José quisesse fazer a vontade dele? Né? Mas ele falou que se vier sobre ele o mal ou o bem, Deus estaria com ele, né? E que ele continuaria, né? Amém? Senhor, meu Deus, abençoe aqueles que ainda não conhecem o seu amor, ainda não conhecem a tua palavra verdadeiramente, ainda não teve, Senhor, uma conversão verdadeiramente. Ajude, Senhor, a entender que o Senhor procura aqueles de coração aquebrantado. Que o quê? Que não só está lá quebrantando na presença do Senhor, mas a quebranta ao ver o outro também sofrendo, a ver o outro no erro, a tentar ajudar e não acabar de empurrar, né? Não acabar de jogar na cova. Nos ajude, Senhor. A palavra do Senhor nos diz toda vez que nós não vivemos por competição.
A palavra do Senhor diz que aquele que se julga maior não é, o menor que é o maior. Então Deus não vê como o homem vê. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade, não a nossa. A perseverar na tua vontade, não a nossa. Olhai por esse, Senhor, que ainda estão sem conhecer o teu amor ainda. O teu amor não está só em obra. Ah, mas eu sou bom, eu dou isso para fulano, dou aquilo para fulano. Não. O seu amor está em ações do seu coração com Deus, né? Nós não somos salvos por isso, por obras, mas sim o que está no nosso coração. Ô Senhor, e as nossas ações também, nos ajude, Senhor, a entender a tua vontade sobre a nossa vida. Abençoe esses, Senhor, que estão doentes do corpo e da alma, que estão nos hospitais, nos abrigos, nos lugares. Há muitos magoados, né? Há muitos revoltados, mas temos que entender o propósito de Deus, né? O Senhor diz que nós temos que ser manso e humilde, né? Como Ele nos ensinou. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Olhai pela nossa rua, nosso bairro, da direita, da esquerda, nossa rua, da direita, da esquerda. Olhai nosso vizinho, livra-nos, Senhor, de todo mal, de praga, de contenda, de inveja, de mal olhado, de perseguição. Livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Jesus nos ama. Coloque isso na sua cabeça. Você não é rejeitado por Jesus, né? E o tempo todo Jesus está falando. Nós só precisamos ouvir. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos. Um abraço bem apertado. E fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.